Olá pessoal, mais uma vez estamos reunidos no nosso estudo das quintas, estudando o livro Emmanuel. Hoje nós vamos ver o capítulo 34, Vozes no Deserto. Mas, como de costume, nós precisamos, antes de qualquer reunião, nós fazemos uma prece inicial, tanto no início como no final das nossas reuniões de estudo, de qualquer outro tipo de reunião na casa espírita. Então nós vamos mentalmente, juntos com a nossa irmã, acompanhar a prece inicial. Vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudo e de paz. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que preparou para nós esse ambiente e está sempre conosco. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e aos amigos espirituais que vêm nos ajudar e vêm participar do nosso estudo. Vamos pedir a proteção para todas as pessoas que deixaram os nomes lá na caixinha, os encarnados e os desencarnados, e pedir a espiritualidade amiga que possa fazer uma visita aos nossos lares, abraçando os nossos familiares que lá ficaram, levando a paz, a harmonia e a luz. Mestre Jesus, continue conosco, nos abraçando, nos envolvendo com seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, continuando nosso estudo, estamos já chegando, o nosso estudo terminará no capítulo 36, hoje é o 34. Então, possivelmente nesse mês nós encerramos o estudo do livro Emmanuel. E o nosso próximo estudo será do livro Emmanuel também, Vida e Sexo. Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho, né? Começamos dia 6 do 7. 26 do 7? 6 do 7. Aí é um ano. Não temos pressa, né? Então, tá bom demais, né? Então, voz no deserto, né? Antes do início do estudo, eu estava conversando aqui com a Mariante a respeito. Voz do deserto. E difícil, esse aqui, você não vê definição disso. Por que voz do deserto? O que é isso, voz do deserto? Então nós vamos ver lá em Paulo, lá ele fala a voz que clama no deserto. O que é isso que dizer? É uma expressão bíblica, podemos dizer assim, que tem sido utilizada em diversos contextos. Ao longo da história, essas vozes do deserto. Então, desde a sua origem lá no Evangelho, ela tem sido associada à ideia de uma mensagem. Agora vai começando a clarear o que o Emmanuel quis dizer. Uma mensagem que surge em meio não só à solidão e ao desamparo, como um chamado para uma reflexão e a ação. Então agora entendemos por quê. Porque ele vai contar uma história aqui. Esse livro foi escrito em 1938. O mundo estava no pré-Segunda Guerra, que começou em 39, convulsionando. As potências europeias tomando conta da África, colonialismo, na América, os portugueses, espanhóis, tudo aquilo ali estava. As primeiras revoluções de libertação dos países já estavam começando também, fomentando. Então o mundo estava em ebulição. Então, voz do deserto, o que é isso aí? É um clamor para a mudança. E que mudança seria essa? Nós vamos ver no contexto desse estudo que é a mudança individual de cada um de nós. E lá no final disso que ele vai dizer, tudo que essa voz que prega no deserto, que cada um de nós precisamos entender, precisamos conhecer a história? Sim, porque a história, aprendendo com a história, não só os acertos, como também os erros, os enganos, para que não tenha, para a gente possa se modificar e não repetir, porque a história às vezes se repete, lamentavelmente, que as pessoas querem mudar uma coisa que dê um resultado diferente, mas fazendo a mesma coisa, impossível. Então, para que o resultado seja diferente, eu tenho que fazer diferente também. Se eu fizer a mesma coisa sempre, vai estar sempre o mesmo resultado.
Então a gente tem que estudar a história, aí que é o contexto que Emmanuel traz para nós, um contexto muito importante, olhando lá o que já fizemos na nossa caminhada evolutiva e o que temos que ver daqui para frente. E se nós formos colocar de 38 para cá, 1938 para cá, já vai dar um bom salto no tocante à evolução da palavra de Deus, da chegada do Espiritismo, voltar, como da importância das pessoas se modificarem, de dar uma ressignificação nas vidas. Isso é muito importante e a doutrina traz para nós isso. O que é o sentido dela? Que nós possamos nos modificarmos. É esse aqui. O que é modificar? É matar, nas palavras de Paulo, o homem velho, quer dizer, os costumes negativos nossos, que está trazendo desde as muitas encarnações, e colocando novos parâmetros na nossa vida, novos pensamentos que vão gerar novas atitudes, e assim sucessivamente a gente vai, todos nós vamos nos espiritualizando, usando da matéria como meio de sobrevivência natural, mas ao mesmo tempo não nos apegando a nada, sendo que a essência que importa. Tudo que nos envolve ajuda para a gente. Então, aí que a gente vai começando a entender a função nossa aqui na Terra, que não é apenas gozar a vida, não é apenas levar de qualquer jeito, de querer prejudicar os outros e querendo ficar rico a qualquer custa, a conseguir poder, situações que tudo isso aí são besteiras. Por quê? O que agrega na nossa existência? Nada. O que vale é quando a gente fecha os olhos e olhar para trás, acordando no mundo espiritual, vê que a gente está com o coração limpo, sem ódio, sem rancor. Fui mais fraterno, relevei muitas coisas. É isso que vale. Esse é o nosso tesouro do lado de lá, a vida que nós levamos hoje. Então, vamos aprender um pouquinho de história hoje também, que o Emmanuel vai contar para nós. Eu dividi aqui em 4 capítulos. Então, você marca aí. Eu vou ler o primeiro, que vai até Deslumbrantes Palavras, lá embaixo. O segundo começa em Há Muitos Anos e vai até Desarmonia e Morte. O terceiro começa em Cultura Moderna e vem até Inverossímeis. E final, o quarto, Os Reformadores. Ok? Então vamos começar contando essa historinha para a gente da nossa Terra. A psicologia dos tempos modernos, no planeta terrestre, apresenta as questões mais interessantes à observação das inteligências atiladas, ou seja, atentas, e estudiosas dos problemas sérios da vida. Então, está dizendo isso aqui, estudando a psicologia humana, como está agindo a humanidade. Nós estamos vendo a mudança das políticas lá na época da Itália, como Mussolini, Hitler na Alemanha e tantos outros ditadores que vieram modificando e invadindo, colonizando a África, usufruindo de tudo aquilo, dos bens e não retornando nada para o povo, sendo explorado como nós fomos explorados pelos portugueses, como os espanhóis exploraram, destruindo os maias, os astecas, os incas, foram todos destruídos. Tudo isso aí é o ego das pessoas, dos governos agindo. Então a psicologia está vendo isso aí. Então, aí Emmanuel fala assim: todos os sociólogos falam da necessidade de providências que amparem os homens que estão à beira de abismos escuros do morticínio e da destruição. Foi a primeira guerra, já tinha acontecido. A gente vê morticínio e destruição. Por quê? Foi exatamente poder querendo uma nação ser mais forte do que outra, morra quem tem que morrer, usa o que tem para satisfazer o ego. Aí o ego coletivo de uma nação também, né? Que ocorre. Então a gente vai nisso aqui. Então, esse burburinho todo, quando foi escrito, estava acontecendo.
Já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial e já nos estertores da Segunda Guerra, que começou em 39, foi quando Emmanuel já estava vendo isso aqui, que nós já estudamos também, A Caminho da Luz, nós já estudamos isso no livro, e agora também trazendo para a gente essa história. Continuando, ante o domínio das crises de toda a natureza, foi na Europa que começaram os clamores e as exortações. Tudo nasceu na Europa. Veja a história da Europa, olha o karma coletivo da Europa, desde sempre, né? Foram chegando, modificando a Idade Média, com toda a escuridão que teve, né? A Idade das Trevas, a Idade Média, né? A Igreja fazendo os maiores absurdos, fazendo a Inquisição, que foi uma das maiores tragédias da humanidade. Foi tudo lá, né? Tudo isso em nome de Jesus. Matando, condenando, em nome de Jesus. Agora, o que fizeram da doutrina do Cristo que veio semear o amor? Nada. Fizeram exatamente o contrário. Então, até que no final do século XIX veio a revelação da doutrina espírita, exatamente para trazer, trazer de volta, né? A essência do Evangelho redivivo, para que as pessoas, como? Porque Jesus sempre, vocês podem ter notado, nas parábolas dele, ele sempre falava as palavras para a pessoa se mudar, se modificar. Ele sempre diz que é para cada um. Então, reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Aquela pessoa que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Com a medida que você medir, você será medido. Sempre no individual. Individual. Dando a importância de que a individualidade é para nós. Porque é da individualidade modificando que o coletivo vai se modificar também. Não tem como. Mas só agora, depois que está ocorrendo tudo isso aí, com a profusão, a difusão da internet, hoje a palavra, que nós estamos sendo filmados agora, daqui 10 anos, daqui 5 anos, ou amanhã lá na China, na África, na Europa, onde tem alguém brasileiro que fala português, então vai ser guiado, normalmente são guiados para as palestras. Quantos palestrantes espíritas, quanta coisa de espiritismo tem hoje na internet? Coloca no Google palavra espiritismo, e quantos milhões de sites para mostrar. Então, isso aí é a verdadeira mudança, porque o espiritismo também veio fazer aquilo que o Cristo disse: modificar. Cada um tem que se modificar, porque quem modifica, ele vai exemplificar para os outros. E o exemplo é a melhor coisa que existe para as pessoas aprenderem, olhar o exemplo. O pai e a mãe que tem uma conduta, não precisa obrigar o filho vai aprender olhando a conduta dos pais, e assim sucessivamente. O exemplo arrasta, né? Exatamente. Podem me interromper em qualquer momento, viu? Sugestão, tudo que acrescenta. Eu acho muito, o estudo é gostoso por isso, todo mundo tem que participar. Todos os analistas dos problemas sociais falaram em morte da civilização, em necessidades imperiosas dos povos, em doutrinas novas de revigoramento das coletividades, dentro do propósito de solucionar as suas questões econômicas. Começou a burburinho, começou na parte econômica de modificação. Exatamente, o burburinho já começou na época dele. No exame de quase todos os problemas desse modo, solicitou-se a colaboração da Sociedade de Genebra com o objetivo da cooperação necessária de todos os países. Começaram então as uniões, os países se unindo, fazendo, a expansão já teve também, a França de olho lá na África, a Alemanha, a Holanda, os portugueses, tudo fatiaram a mãe África, na realidade foi essa, fatiaram, exploraram o que puderam, lamentavelmente, mas como não existe efeito sem causa, causa tem, alguma coisa tem. Não foi à toa, né? Não foi à toa, mas deveria ser, mas poderia ser de outro modo, né? Poderia fomentar o desenvolvimento. Mas vamos pagar o preço justo por isso, né? Sim.
Não ocorreu. Lamentavelmente, não foi isso que aconteceu, né? No exame de quase todos os problemas deste jair, com o objetivo de cooperação necessária de todos os países, surgiram, então, regimes de experiência em que, na atualidade, assistimos às atividades manipuladoras das massas. Até hoje. Ainda Até hoje, tá aí. Estão sendo manipulados. Hoje são manipulados pela imprensa. Antes eram os discursos de praça pública, hoje é pela internet, pela imprensa, porque tudo aí você não pode. Por isso, voltamos ao Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É a instrução que vai abrir nosso pensamento. Separar o joio do trigo. O joio do trigo. Mas isso é a forma individual que está dentro de nós, que nós vamos ter capacidade de separar. Porque o joio e o trigo crescem igual, a planta é igual. Quando nasce a semente, que são diferentes. Então tem muito joio aí que está misturado ainda. Mas os frutos estão começando agora. Então é hora de cortar. Então é isso que é interessante. Por isso que está falando a voz do deserto. Para que as pessoas aprendam, abram os olhos. Vamos entender o que está acontecendo. Porque a mudança é eu que faço. É você, você, você. Cada um de nós. Nós que somos a mudança individual. Para a gente seguir adiante, né? E nesses mesmos clamores transporta-se a Ásia. Gente, isso aqui é a época de 38, hein? Enquanto a China preferia descansar no seio das suas tradições, o Japão estabeleceu um pacto de cooperação com o Ocidente, organizava os tratados e entendimentos, criando abraçadamente a sua hegemonia pelas armas com a doutrina da unidade asiática. O Japão começou a armar-se também, olhando, antes da Segunda Guerra, o Japão já tinha uma guerra nipo-chinesa, né? O Japão invadiu a China, dominou a China, por incrível que pareça, antes. Então, tanto que eles têm uma animosidade até hoje, né? Até hoje. Então, e a mesma coisa começou. Então, o que é isso? Nós podemos entender. Eu falei da África, ilustrando um pouquinho para a gente. O que é o colonialismo? É a imposição de uma nação sobre a outra. É imposta pela força, normalmente pela força ou pelo poder econômico, mas normalmente sair pela força. Foram descobertos o quê? Novos mundos, novo continente aqui. Para quê? Para ser explorado. Para ser abrigo de bandido, para trazer para cá, que era banido. Então, é o controle de uma nação sobre territórios estrangeiros. Chama-se colonialismo, né? Exploração dos recursos, imposição cultural, linguística, estruturas econômicas favoráveis à nação dominante. Explorado mesmo, absurdo. É uma escravidão, entre aspas, não daquela. Não pessoal, escravidão da nação. Da nação. Ocorreu. Tudo isso é história. Século XV até o século XX dominou o colonialismo. Até século XX, gente. Século XX foi ontem. Nós aqui todos nascemos no século XX. Século XXI e 2001 para cá. Então quem eram as potências colonialistas? Nações europeias que estabeleceram colônias na Ásia, África, América e Oceania. O mundo inteiro. A Europa espalhou. O que aconteceu? Isso, globalmente falando, desequilíbrios econômicos entre a metrópole e a colônia rica, opulenta. Quanto de ouro saiu daqui? Que não ia nem direto para Portugal, ia direto para a Inglaterra, que Portugal devia para a Inglaterra. Navios e navios carregados de ouro. E aqui, nem universidade tinha aqui. Se não fosse Dom João vindo para cá em 1908, até hoje, até quando seria colônia, não sabemos. E não tinha uma faculdade que não podia. Não podia uma indústria ter, que ia prejudicar a matriz lá. A importação, né? Tensões culturais, lógico, devido à imposição de valores estrangeiros.
Aí você volta para a África. Qual foi o choque cultural da África? Dali para vocês verem. Chegaram novos costumes, tudo, religião diferente, imposta. É complicado. E todo esse impacto ficou marcado nas colônias. Aí, tudo isso aí, século XX. Aí, século XX, começou o século XX, já veio com a Primeira Guerra. 1914. Já veio de novo, começar tudo de novo. Por exemplo, a Rússia, a Revolução Russa, 1917. Comunismo chegou, expansionismo, matando gente, feito não sei o que, morreu tanto. A família real russa foi executada, totalmente executada, e o socialismo foi implementado, tudo isso aí. Uniram, olha, tinha outro tipo de colonialismo, as repúblicas ao lado da Rússia, a Rússia abarcou e criou-se uma figura chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde a Rússia dominava, onde o povo era escravizado. Aí a gente fala assim, o sofrimento do povo. Vamos abrir um parênteses. Todos nós sabemos, que falei há pouco, que não existe efeito sem causa. O que fizeram desde o início? Os absurdos que fizeram. Lá de Roma, antes de Roma, as guerras. Tudo isso aqui, Roma já feito lá. Outros, Alexandre, todos aqueles outros, todos conquistaram, todos mataram, vilipendiaram, tudo aqui, e a vida vai seguindo, vai acontecendo. Vem, não para pagar, nós sabemos que o karma é o seguinte, a gente fala assim, o karma matou, tem que morrer. De acordo com a palavra karma em Sanskrit lá, das culturas, né, indiana, tudo lá, seria assim. Mas a doutrina vem dizer, a doutrina espírita vem mostrar que não, que o karma pode ser atenuado. Se você vem com a tendência negar ruim, de que mandar, que vai matar tudo, mas para você evitar, para você dominar aquela negatividade nossa. Aí vamos fazer um círculo e voltar do que estamos falando aqui hoje. A reforma de cada um de nós. Por isso que é a lei de causa e efeito. Então tudo, mas todos nós, as carinhas bonitinhas que estamos aqui hoje, tudo sorrindo, tudo com carinha de anjo, nós já fizemos absurdos da nossa existência. Eu estou pensando, falei, que será que a gente não estava lá? Com certeza, nós já vivenciamos isso aí. Por isso que é a maravilha do véu, do esquecimento. Não, e nós já fomos vítimas e agressores várias vezes e não aprendemos. Só estamos começando a aprender agora, porque nós sabemos que nós temos uma bagagem. Como é que nós aprendemos? A doutrina vai ensinar para nós. Que nós temos um passado que está momentaneamente esquecido. Abençoado esquecimento. Abençoado, mas ele está vivo dentro de nós. Quando a gente olha para dentro da gente e vê as deficiências que nós temos ainda. Somos egoístas, somos rancorosos ainda, somos inconsequentes, somos invejosos, somos ciumentos, somos oportunistas, ainda tem isso dentro da nós. Por isso que a mãe fala, né? Passado obscuro, delituoso. Delituoso. Só que aí vem a bênção que nós podemos ainda começar aqui na carne a tirar, a quebrar essas coisas negativas que vieram de trás. Porque as tendências a gente ainda tem. Tem. Então é isso aí que tem que trabalhar. As tendências só vão acabar quando nós estivermos na quinta dimensão, já saímos dessa dimensão ainda, já melhorando, temos conhecimento. O importante é que eu falo sempre aqui, o importante não é a chegada, é o caminhar. Nós estamos caminhando. O que é? Caminhando quer dizer o seguinte, hoje nós já sabemos aonde nós queremos chegar. Para me chegar ali em Santa Rita, eu posso dobrar aqui e entrar em Cachoeira, estou em Paraisópolis, sair lá na Dutra e voltar e chegar em Santa Rita. Vai demorar mais. Mas como eu posso pegar aqui a 459 e chegar ali em 20 minutos? Então a vida é assim. Então essa tendência, nós temos que chegar lá. Primeira coisa, questão 919. Conhece-te a ti mesmo. O que é o conhecimento?
É olhar para dentro de cada um de nós e ver o que nós somos. O que eu tenho dentro de mim? Eu olho tudo, eu sou fraterno, eu sou pessoa, se me der um murro, se o carro buzinar, me xingar, eu vou falar, vai com Deus, meu irmão, fica tranquilo, não. Você toma um chute aí, não, pode chutar outra canela, não tem problema. Não, ainda não somos, mas nós já sabemos que podemos ter um reflexo hoje. Antes a gente guardava o ródio, guardava praticamente a de eterno. Agora não, agora temos o rompante, mas ao mesmo tempo passa 1 minuto ou menos, não vale a pena. Na hora você lembra e fala, Opa, abençoado. Abençoado, mas isso aí é o caminhar que nós estamos falando, que a gente ainda não conseguimos. Então, mas aí, é aí que está, é o caminhar, é cada dia, é uma coisa que a gente está trabalhando. O importante é esse, trabalhando. Por quê? Nós já colocamos uma bússola e já demos a partida. Agora, se dermos, o carro morrer e der ré, o problema é de cada um de nós. Porque da agora, como diz o Chapolin, sigam-me os monstros. Né? Então, e assim nós vamos levando, né? Então, aí que a gente vê a importância de quantas. Aí vieram as tragédias. A peste negra, o que vocês acham? Que destruiu quase 2/3 da humanidade na época. Gripe espanhola. Dizem as más línguas que a peste negra foi por quê? Por causa de achar que todo mundo era bruxa e que os gatos pretos, os gatos normais, eram de só bruxa que fizeram. A igreja fez uma caçada, quase que foram extirpados todos os gatos da Europa. Aí os ratos proliferaram, deu no que deu, transmitiram. É isso aí. Ô Cléber, ainda tem os místicos que tem preconceito. Tem. Preto aí na rua, não passa nem perto. Olha para você ver. Então, a peste veio. Então, quando chega a peste, que nós tivemos gripe espanhola, ultimamente, Covid, é exatamente algo que está em desequilíbrio, que o homem está em desequilíbrio. O desequilíbrio individual, que vai impactando no coletivo. Precisamos ter. Veio, aprendemos, todo mundo falou, nossa, o mundo vai ser outro depois da Covid. 10%. Conseguiu. Nem 10%. Se chegou 10%, tá bom. Teve gente que O Franco fala que ninguém aprendeu nada. Por quê? E foi um aprendizado, gente. Fantástico. Aprendeu quem não quis. Né? Só não aprendeu quem não quis. Só aprendeu quem não quis. Muita gente. Foi um momento de reflexão, que nós ficamos 40 dias fechados dentro de casa. Aprender a conviver com a família. Família. Mas quantos casais se separaram? Porque vivia fora, foram obrigados a conviver. Que atrapalhou muita gente. Atrapalhou. Então, aí. São coisas, a vida ensina. E às vezes ensina não só para você, olha de lado. Olha o que está acontecendo ali. Pega aquilo ali, você já viu o resultado do que aconteceu lá. Opa! Se eu estou fazendo a mesma coisa, e aquele está fazendo a mesma coisa que eu, deu aquilo lá, negativo, por que eu vou continuar? Não, você fala, não, aquilo é fraco, eu não sou forte. Não, fazer o quê? Aí complica. A porta abriu sozinha. A porta abriu. Então, aí, lógico que muita coisa boa aconteceu. Nós podemos ver aqui, que falou aqui que os povos querendo a mudança, modificação, tudo, veio, teve o renascimento. Então, coisas boas também, na arte, na literatura, na música. Então, sempre a misericórdia divina acompanha também as coisas negativas. Vem. Então, é o despertamento, porque tudo isso aqui na arte, na literatura, na música, na psicologia, né? Freud chegou também no começo do século XX e começaram as coisas seguindo adiante. Então, vem, nunca estamos sozinhos, nós que teimamos em não querer enxergar. Está tudo aí, está tudo, ainda mais agora com a facilidade do celular, tudo. Nós temos uma inteirinha as obras de Kardec, tenta aqui, Kardecpédia, tem o Livro dos Espíritos,
põe lá. É o mundo na palma da mão. Na palma da mão. Tudo. Você quer ver uma palestra do Haroldo Dutra? Está aqui, do Divaldo está aqui. Tranquilo, tudo. Então, olhe espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido. Esse é o grande problema. Então, as coisas estão seguindo. Vamos seguir então agora? Há muitos anos se fala que o mundo necessita de paz. Não em cima? Todas as nações. Né? Todas as nações? Uai, É. Você não parou na palavra Você parou? Asiática, é. Ah, então marquei errado. É. Todas as nações organizadas da Europa e do Oriente se queixam da superlotação e da necessidade de colônias. Os clamores, então, se transportam igualmente para a América, que se já sofria os funestos efeitos da inquietude do mundo, sentia-se na obrigação de salvaguardar os seus imensos patrimônios territoriais e as suas não menores possibilidades econômicas, contra possíveis avanços do imperialismo político e da pilhagem das grandes potências. As místicas nacionalistas são então exaltadas. Alguns artistas do pensamento se vendem à exibição e à falsa glória do Estado, e como Danúzio abençoa os ventres maternos que tiveram a aventura de gerar um soldado para os massacres da pátria, e exaltam o adolescente que encontrou numa ponta de baioneta o seu primeiro e último amor. A verdade, porém, é que os esforços de todos os estudiosos do assunto não têm passado de um jogo deslumbrante de palavras. Então, é o que nós falamos. Então, o que gerou o colonialismo? A revolta do nacionalismo também, quando começou os Estados Unidos a lutar contra os espanhóis para se libertarem, e foram despertando tudo isso aí. E esse Danúzio aqui, ele falava que os filhos nasceram homens exatamente só para guardar a pátria. Então era glória se o filho morresse numa batalha para aquilo ali. E, na realidade, de colonialismo, de expansionismo, essas coisas. Então isso aí não existe. Então tudo isso aí é causa e efeito. Começou, a opressão vai tanto que uma hora explode. O cachorro mais mansinho do mundo vai batendo nele todo dia para você ver, batendo em cantor. Um dia ele vai te atacar, ele não vai aguentar apanhar mais e vai te morder e vai te lacerar. É um instinto natural, né? Então isso aí vai acontecendo. Então tudo que nós vimos seguir é a respeito do colonialismo que nós falamos há pouco. E falamos também do renascentismo e também de tudo o que ocorreu pós-guerra, para a gente entender. Mas vou agora, há muitos anos. Há muitos anos se fala que o mundo necessita de paz. Entretanto, talvez que a corrida armamentista de agora exceda a de 1914. Todos os países organizam as suas armas, as suas frotas aéreas e os seus exércitos mecanizados com todos os requisitos estratégicos, isto é, integrados no conhecimento de toda a tecnologia moderna e com a guerra química na qualidade de complemento indispensável das atividades bélicas de cada nação. Há muitos anos se fala da necessidade de um entendimento econômico entre todos os países. Cada vez mais, porém, complica-se a questão com as doutrinas do isolamento, com as barreiras alfandegárias oriundas do nacionalismo de incompreensão, com a ausência formal de qualquer colaboração e com princípios absurdos que vão paralisando milhões de braços para o trabalho construtor, gerando a miséria, a desarmonia e a morte. Exatamente. Então, a corrida armamentista, quer dizer, no mundo espiritual, eles já sabiam que a guerra era um fato, que ia ocorrer antes. Isso aqui exatamente por quê? Porque a corrida foi desenfreada. A Alemanha, apesar do tratado de não poder se armar mais de 1914 a 18, que ela perdeu, ela continuou armando do mesmo jeito. E exacerbando o nacionalismo, né, do Hitler, motivando, insuflando as pessoas ao perigo
né, da lavagem cerebral, que hoje é a mídia que faz a nossa lavagem cerebral mais do que antigamente. Ele falava, era um encantador de serpente, que a multidão já saía querendo morrer por ele, como Mussolini na Itália. Hitler, né? Mussolini, como lá o Japão, também aquela loucura. E aí foram despertando esses verdadeiros títeres, né, que são esses ditadores, né? Lenin e Mao Tse Tung lá na China. Nossa, os absurdos que fizeram, matando. E o povo adorando. Veja bem, tem que acabar esse karma em algum momento. Por quê? Está fazendo, eles vêm e fazem a mesma coisa. Sofre aqui. Era um conquistador, vem como escravo. Sofre. Se revolta. Começa a matar. A hora que voltar, como o outro, vira uma roda de samsara. Não pode. Tem que, por isso, melhora moral de cada um. Individual, para poder sair dessa roda da samsara. A roda de samsara tem que sair, porque a roda de samsara é aquela que você faz, matou, morreu. Até quando vai isso? Não pode. Então tem que ver. Então Kardec, quando colocou como base do Espiritismo duas coisas, fora da caridade na salvação, e o segundo, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então o espírita não é o perfeito, é aquele que já tem o caminho a seguir, que está lutando para se melhorar, sabendo que o caminho é longo, mas já começou. Essa é a importância. E são essas pessoas que estão agora no caminho, começando, entendendo que vão ficar na Terra. Aqueles que já fizeram essa roda de samsara a vida inteira e não saíram, continuam fazendo a mesma coisa, não serão mais admitidos aqui. Por quê? Porque a vibração deles não vai ser a mesma da vibração daqueles que ficaram da Terra. Tudo é vibração, gente. O que nós pensamos, isso é bom falar, porque tem muita gente que não é espírita, que não sabe. A vibração nossa mantém entre nós um invólucro, um padrão vibratório. Cada um de nós tem. De acordo com o que nós pensamos, agimos, é um padrão. Podemos dizer uma cor, podemos dizer assim. Se o padrão vibratório de uma pessoa é boa, vai ficar bem com outras. Quando não é, choca. Com outras boas. Não tem choque, exatamente. Quando não é igual, choca, né? Sim, quando não é negativo, então não tem. Então aquele que é negativo, ele não vai ficar bem com uma roda, uma egrégora boa. Então ele vai se sentir negativo. Por exemplo, um ateu convicto senta aqui, ele não vai aguentar ouvir a gente falar nem 5 minutos. É natural. Né? E aquele que tem uma vida devassa também não vai aceitar isso, porque acha que a vida na Terra é a mais importante, sendo que aqui é só passagem. Aqui, para muitos, é um hospital, para muitos é um presídio e para muitos é uma escola. Seria melhor que fosse a escola, né? Escola a gente aprende, a gente tem que ser na escola. Mas é o caminhar, esse é o caminhar. Então por isso que a gente é interessante a gente pensar sempre que tudo isso tem que chegar, está chegando no limite. A humanidade chegou no limite agora. O mundo de provas e expiações está no seu estertores. É o momento de agora, como nós já ocorreu lá em Capela, quando nós recebemos de lá aqueles que não quiseram acompanhar, que tiveram toda a oportunidade de seguir, foram degradados para a Terra. E de outros orbes também, não é só Capela não, de outros também. A civilização chinesa, nós já vimos, foi muito antes de Capela, que veio, há 30 mil anos. Então, nós seremos os capelinos, só que em vez de chamar capelinos, seremos os terráqueos que iremos para outro planeta. Aqueles que não quiseram ficar aqui. Então, por isso que a gente vê a história que está ocorrendo, para que não se repita as coisas negativas e só as positivas sejam aprofundadas, o que a história faz. Veja bem, na parte tecnológica, por exemplo, maravilhosa. A parte da medicina está fantástica. Quanta coisa boa ocorreram no século XXI, de 2001 para cá. Quanta coisa boa, quantas coisas que vieram ajudar o diagnóstico de doenças, o tratamento de doenças, remédios novos, sendo que, infelizmente,
quem toma conta dos grandes laboratórios são as forças negativas do mal ainda. São os herdeiros, os magos negros de Capela, que querem dominar pelo poder. Mas isso aí vai acabar. Naturalmente, vamos sim. Dinheiro, né? É o dinheiro. Porque mas o dinheiro é uma coisa temporal, é só daqui. Você não vai levar o dinheiro. Mas na cabeça deles é o poder do dinheiro. Mandam, mandam e mandam. Uma coisa que eu noto, assim, a tecnologia, a medicina evoluiu, assim, tremendamente. Mas os médicos, o ser humano que está exercendo medicina hoje em dia, só pensa em dinheiro. Não podemos generalizar. A maioria. Não podemos Não generalizar. vamos generalizar, não, mas a maioria. Mas tem muitos abnegados, assim, já. Olha, Já. eu ainda não encontrei muitos, não. Mas tem sim. A gente precisa, a mídia não dá tanto crédito, tanta divulgação, mas tem muita coisa boa. Eu digo assim, muitas assim instituições. por mim, pelas vezes Então, que eu precisei, entendeu? mas aí Se o senhor permite falar. A mídia em si, ela gosta mais de sensacionalismo. Exatamente. Então, ela quer mais divulgar coisas ruins do que coisas boas. Não, tem muita coisa boa acontecendo. Tem muito médico bom, tem muitas associações boas que estão fazendo, mas você não sabe o que está ocorrendo. Mas se nós olharmos a nossa volta, já melhorou muito. O Evandro teve internado, o Samuel Libânio, 13 dias. Eu fiquei encantada de ver o tratamento que eles, na enfermaria. Pelo SUS, né? Pelo SUS. Olha, as faxineiras, as secretárias, os médicos, o diretor, todo mundo, o diretor lá, eu acho que é japonês, ali depois das 10 da noite, ele ia silenciosamente olhando cada leito, preocupado. Gente, eu fiquei encantada. Então, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa, mas muito. E ele estava ali, gente, não ganham tanto. Estava ali de coração mesmo. Quando eu faço o Evangelho lá, da minha janela eu vejo o Samuel Libânio. Então eu agradeço tanto e peço saúde, peço. E aqueles que estão pesquisando, e aqueles que viram noite para poder nos ajudar. Exatamente. Então tem muita gente fazendo muita coisa boa. Olha, nós não temos o que dizer. Eles falam muito primeiro mundo. Eu falei, o primeiro mundo é ali do Samuel Libânio. Porque às vezes o povo faz muito Brasil, né? Primeiro mundo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu acho que nós temos que observar. E outra coisa também, a importância da gente estudar, da gente fazer melhores escolhas, porque a gente fala muito da mídia. É claro que ela influencia, mas ela influencia porque a população se deixa ser influenciada. Exatamente. Mas A aí, partir do momento que as pessoas começarem a não dar ibope para tragédias, para as coisas ruins, a mídia vai ter que começar a se preocupar também. Quando que vai acontecer isso? Quando as pessoas se conscientizarem que... Mas olha, Você vai ver lá, fala que a Globo realmente ela deturpou a moral mesmo das novelas, bagulho, novela. Ué, qual é o problema? Não gosto de Controle remoto está assim. controle remoto está ali. Hoje tem YouTube, tem Netflix, tem tanta coisa para te ver que você escolhe o que você quer ver. Escolhe. Eu Então, acho que nós temos que partir do lado bom. Exatamente. Tem muita coisa boa. Mas- Vamos ouvir uma boa música, vamos observar, né? A As própria pessoas. TV tem coisa boa na Tem, TV, tem. Você escolha. A própria TV, ela dá notícia dos cientistas, das pesquisas. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem muita coisa boa também. Tem. Nós é que temos que... não, a peneira é de cada um. É a peneira de Sócrates que deu o mesmo, né? Selecionar. É. Eu acho que o mundo melhorou muito. E eu acho, gente, não sei se eu sou boba, mas eu acho o mundo muito bom. Não, mas sabe por quê que eu acho? Mas nós temos que achar que é bom, porque nós Vai ser tivemos. bom, quem criou? Não, mas só ela de faz o nós. jogo do contente. Só de nós. Você faz o jogo do contente, né? Mas eu sou contente. Não. Eu sou contente. Eu sou alegre. Eu agradeço a Deus todo dia. Não me tira essa alegria. Porque deve ser muito triste uma pessoa sem esperança, sem alegria. Sabe, gente, eu tenho uma alegria. Assim, para mim tudo é maravilhoso. E tem muita coisa boa. Tem. Agora. E não, você chegou num ponto que todos nós devemos chegar. Reclamar não adianta. Então eu sou muito ingênuo. Não adianta, não resolve reclamar. Então vamos agradecer o que está aqui, que tem, porque tem gente pior em situação que a gente. Nossa Senhora. Muito.
E ao invés de reclamar. Mas isso só vem com o tempo, com conhecimento. A gente começar a filtrar mais as coisas, não levar mais as coisas tanto a sério. Tanto a sério. É difícil, mas Relevar muitas coisas. Relevar muita coisa, né? Isso é o E aí a caminhar. coisa vai ficando mais leve. E aí a gente chega nesse ponto que você chega. Mas na realidade, se todos nós devemos entender que essa encarnação nossa foi uma bênção. Nós não sabemos aqui, ninguém, quanto tempo nós esperamos para estar aqui agora. Não sabemos. Ah, de mim eu tenho certeza. Não sabemos. Então, como não valorizar? Se nós ficamos tanto tempo pedindo para vir. Pelas nossas tendências, nós sabemos quem somos. Lógico. Sabemos. Nós escondemos de todo mundo, mas de nós mesmos nós não escondemos, nós não temos como. Perfeitamente quem somos. Os Exatamente. nossos defeitos, aqueles mais escondidinhos que a gente Tudo. tem, tudo, nós sabemos. Nós sabemos, é aí que está. Mas nós sabemos para trabalhá-los, para melhorar. Mas não continuar fazendo a mesma coisa, né? Esconder lá. Esconder da gente mesmo. Marina, lê para nós, começa na cultura e termina lá em verossímeis. A cultura moderna sai a campo para pregar necessidades dos tempos. Escritores, artistas, homens do pensamento reformistas falam exaltadamente da regeneração esperada. Condenam a sociedade de cujos erros participam todos os dias, fazem a exposição das angústias da época, reclamando, Relaciona. relacionam as suas necessidades, mas se as criaturas bem intencionadas me perguntam sobre a maneira mais fácil de socorrer o homem aflito dos tempos atuais, essas vozes se calam ou se tornam incompreensíveis no domínio das sugestões duvidosas e das hipóteses inverossímeis. Gente, chegou o ponto que nós... Agora chegou no ponto máximo das vozes do deserto. Não adianta falar, está falando, precisa modificar. Aí a pessoa pergunta para ele, como que eu vou fazer isso? Não, tem como? A doutrina vai explicar para nós exatamente, chegou no momento certo para explicar isso aqui. Você tem que ter argumentos para você falar. E a doutrina espírita, gente, sem querer fazer proselitismo, que não é função nossa trazer, ela é baseada naquele tripé que a gente fala sempre aqui: razão, lógica e bom senso. Então, quando você fala assim, você vai ter uma próxima vida no mundo espiritual. Quem garante? Aí você volta assim, como a Igreja Católica fala assim: não, o espírito é criado na hora da concepção. Deus cria aquele na hora, não tem passado. Mas que Deus, terror que é esse que cria um bonito, outro feio, um doente, um totalmente deformado para nascer, sendo que é uma vida só, não tem outra, por quê? Aí você vai que Deus é justiça e bondade, um dos atributos dele. Então, tem, porque aquele que veio com deformidade, ele precisou daquilo ali para equilibrar algo de outras existências para seguir adiante. E assim, a vida futura é um fato totalmente comprovado hoje pela ciência até. Então, o mundo espiritual existe, porque senão não teria sentido. Primeiro, nós acharmos que a Terra é o centro do mundo, só existe, só é habitada a Terra. O resto, bilhões e bilhões de planetas não tem vida. Para que Deus fez então? Bilhões, se não tem vida, não tem nada, para quê? Troco de quê? Brincando de bolinha? Estavam criando? Não existe. Isso é uma Terra, mas se ele é tão bom, perfeito, por que tem gente tão imperfeita aqui na Terra, sendo que a Terra é o mais importante do mundo, do universo, ou dos multiversos? É um grãozinho de areia. É, um grão de areia. Mas por que Deus fez isso? Então ele não é bom, não é justo. Então aí a gente vai entendendo que as pessoas chegaram, pregavam, pelo medo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não se confessar, você vai para o inferno. Você vai ficar cozinhando lá no fogo eterno. Agora Deus criou com tanta dificuldade a gente, tudo nascendo, passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar a receber o Espírito aqui, tranquilo, para condenar um filho eternamente no sofrimento. Que Deus seria esse?
É a pergunta. Então a filosofia obriga a gente a perguntar, mas que Deus é esse? Ele é Pai? E vai criar alguém para ficar à toa tocando harpa o dia inteiro de asinha, batendo asa, sem fazer nada? Para quê? Chatíssimo. Que essa chatice? Ouvindo a mesma música às vezes. Paraíso é esse? Deus me livre. Paraíso, né? Então, gente, aí que a gente começa a pensar, fazendo a nossa convicção. Aí que é importante. Você tem que ter convicção. Eu creio porque a fé é raciocinada, porque tem lógica. Deus não está derrogando nada da teoria, tudo está certo. Então aí a gente vai levando. Então, aí chegando nesse ponto maior que eu vou terminar agora, é que o espírito humano está esgotado com todos os recursos de reforma exteriores, ritualísticas, hierarquia, tudo que veio fazendo aquilo, tinha que ser, tem que fazer isso para você receber aquilo, se você não fizer, tal. Você tem que comprar o dinheiro da indulgência para você ir para o céu. Se quem não der o dinheiro, não vai para o céu, vai para o inferno. A igreja fazia. E as indulgências estão hoje do mesmo jeito aí, nós estamos vendo. Não, minha família é budíssimo, se não pagar o dízimo, vai para o inferno. Estou falando. Então, são certas coisas que... E aí? Agora, os manipuladores da fé são muito mais responsáveis. É isso que eu ia falar, que eles são muito piores do que esses. Mas lógico. Que se não pagar, Mas, então, é esses que não ficarão mais na terra. Não tem como. Por quê? Porque aquele que leva, o Hitler, por exemplo, que levou um país ao descalabro, ele está levando, manipulando, como os novos cristãos que estão aí falando, tem que pagar, paga tanto que está reservado lá no céu. Cadê a lógica? Cadê a razão? Não tem. Então, é isso aí. Forma exterior não adianta. Celebrar vela, promessa, isso tudo é bobeira, gente. Nós sabemos razão. O que importa é aqui. É você perdoar aquele que te ofendeu. Vale muito mais que muita reza aí. Você vibrar por aquele que te prejudicou, desejando bem para ele. Vai em frente, siga em frente. Não vou ficar pegado nesse ódio. Para quê? Não leva a nada. E aí, é assim que as coisas vão devagarzinho se melhorando. Para que a forma da felicidade não seja uma banalidade vulgar, é preciso que a criatura terrestre ouça aquela voz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem disse isso? Foi ele. Que veio aqui e foi, mataram-no. Né? Jesus. Incomodando. É isso aí. Então, terminando, fechando, depois eu vou ler um texto aqui também, para fechar. Vai dar tempo, tranquilo. Os reformadores e os políticos falarão inutilmente da transformação necessária, porque todas as modificações para o bem têm que começar no íntimo de cada um. E qual é a base da doutrina espírita? É exatamente isso. Reforma íntima. Não adianta que o governo vai fazer isso. Não, o governo eu tenho que fazer. O mundo vai melhorar. O governo, o mundo vai melhorar. O governo não faz o lixo, mas eu não separo meu lixo. Eu jogo o lixo num terreno baldio. Eu quero que o governo resolva isso, a prefeitura resolva. E daí? Qual a minha conscientização? É que eu falo. Qual a minha conscientização quando o caixa do supermercado devolve um dinheiro a mais, você chega lá e olha, opa, ganhei o dia hoje, põe no bolso, e a coitadinha foi pagar. E aí? Que seja R$1, ou 1 milhão, todo mundo levar R$1 no fim é a do mesma dia. coisa, é a mesma coisa, é roubo do mesmo jeito. Né? Então são coisas mínimas, que vão formando o caráter nosso. Então quando seu filho vê seu pai fala, isso aqui não é meu, vamos levar lá. Ele aprendeu que aquilo que não é nosso não nos pertence, realmente, né? É por essa razão que todos os apelos morrem na atualidade na boca dos seus expositores, como as vozes clamantes do deserto. Ninguém os entende, porque quase todos se esqueceram da transformação de si mesmos. E é ainda por isso que, no frontispício social dos tempos modernos, no planeta terrestre,
pesam os mais sombrios e sinistros vaticínios. Exatamente. É isso que nós temos que modificar para que não ocorra mais esse morticínio. E é com a mudança de cada um de nós. O que é frontispício? Frontispício? O início. Perguntou aí? Frontispício, é aqui, ó, que está aqui, ó. Frontispício aqui, ó. É o início. Eu acabei de perguntar. É. Aí eu trouxe um textinho para a gente encerrar aqui, já com a doutrina espírita. Eu vou ler para vocês. Então, a voz do deserto é o seguinte: foram pregados muitos que precisam modificar, mas ninguém deu caminho. Ou o caminho era o medo, o terror, não tinha outro. Tudo que saísse daquele formalismo não tinha como. E vieram muitos transformadores para modificar e não conseguiram. Veio o islamismo, veio do mesmo jeito para ser modificado, não veio. Veio o protestantismo lá, bateu lá, separou da Igreja Católica, Lutero, Maomé, todos foram precursores, que nós já estudamos lá no A Caminho da Luz, e falharam. Então precisou ver agora, não na figura de uma pessoa, a doutrina vem na figura dos Espíritos. É doutrina dos Espíritos, não é doutrina do Kardec. Kardec foi codificador. Ele fala, é a doutrina dos Espíritos. Várias, a gama de Espíritos. Essa é a supra-sumo nosso. E falando da necessidade de transformação moral que Emmanuel está dizendo aqui. Eu trouxe um textinho. A necessidade da transformação moral. A transformação moral é essencial para o crescimento e desenvolvimento pessoal, assim como para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Ela se refere a mudanças internas que ocorrem no comportamento, valores e princípios de um indivíduo, levando a uma maior consciência e responsabilidade sobre as suas ações. Consciência e responsabilidade. Então, tudo aquilo, o que tem a dizer? Estava contando para nós? Que a gente pensa antes. Qualquer atitude nossa que vamos tomar, pensa um pouquinho antes. Para ver se está realmente o coração está pedindo aquilo ali, que é a nossa voz da consciência. Está de acordo com as leis. Está de acordo, isso aqui vai ser bom. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa que eu vou fazer, eu gostaria? É uma pergunta excelente para você fazer, né? Uma pessoa que passa por uma transformação moral começa a agir de forma mais ética e compassiva, buscando sempre tomar decisões que beneficiem não só a si mesma, como também aos outros ao seu redor. Isso resulta em relações mais saudáveis e positivas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Aí, profissional. Os médicos, a gente fala aqui, não só médicos, muitos profissionais aí de profissões que usam indevidamente daquilo ali em detrimento da lei divina. É um fato. É um mundo de provas e expiações e a perfeição aqui não existe ainda. Estamos trabalhando, né? Além disso, a transformação moral também é crucial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Indivíduos moralmente transformados são mais propensos a agir de forma justa e solidária. É óbvio, não tem como. Aquilo que nós agregamos de bom vai refletir nas nossas atitudes, naturalmente, sem precisar impor, de uma forma natural, contribuindo para a redução das injustiças e desigualdades sociais. E é através dela, transformação, que podemos construir um mundo melhor, baseado em valores éticos e morais, que promove o bem-estar de todos. É o futuro do mundo de regeneração, que não vai ser um mundo perfeito, mas já vai estar bem adiantado, onde o bem vai suplantar o mal, não tenho dúvida disso. A gente vai começar realmente a adentrar na quinta dimensão, né, que é a parte mais etérea do ser humano, né, essa ligação com o mundo espiritual será muito mais ampla do que a gente possa imaginar, né? Muito, vai ser naturalmente a comunicação com os ditos mortos, né, que estão mais vivos do que nunca, vai ser muito mais. A gente vai ter uma convivência harmônica muito com eles, exatamente por quê? Porque a gente vai ter capacidade moral e ética de chegar até eles.
Então a gente já não vai ter aquela propensão ao mal que nós temos hoje. Às vezes, achando que está tudo normal, porque o normal é muito complicado, porque o normal às vezes é interesse que estão fazendo que aquilo é normal. Como normal, agora a maconha agora é relativo, né? Para cada um uma coisa normal. Agora no Brasil vai ser normal você ter 40 gramas de entorpecente de maconha, mas é bom isso aí para mim? Aí que tá. Vai me degradar? Não me serve. Então, quando todo mundo falar que não serve, ninguém vai usar. Quando ninguém vai usar, quem vende não vai ter para quem vender. É assim que vai funcionar. É o que você falou, que ela falou lá, é como se fosse um controle remoto. E se não me quer, vou mudar. É assim que funciona. Não adianta falar, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não. Acabou o tempo de Maria vai com as outras. A mãe da gente já dizia, se não é todo mundo. Que agora eu não lembro o nome dele, mas é brasileiro mesmo. Ele diz que está muito em voga normose. Normose, eu ouvi falar isso. Tudo é normal. E tem gente que não, mas isso é normal. O fulano faz isso. Mas aí nós temos que ir lá em Paulo, né? Nem tudo que é lícito convém. Então, mas essa palavrinha normose está aí. Para todo mundo pensar que nem tudo é normal. Mas aí que precisa o conhecimento nosso, baseado na lei divina que está dentro de nós. As leis morais. Né? Para a gente ver que isso aí tudo é uma lavagem cerebral que estão querendo fazer conosco, para dominação. A própria palavra normose, você está falando, eu estou pensando, é normal com osmose. O que é osmose? Não é aquele conhecimento que vem sem você fazer nada, ele está entrando dentro. Está entrando por aquela célula só, né? Todo mundo está achando que é normal. Para mim também é normal, vai acabar ficando normal. Osmose é como você vai, duas células, uma célula penetrando na outra assim, sem um canal. Gruda, como se fosse um coador. Sabe que você com o café sai. Então, osmose é aquela que vai vir, você não está sentindo e está chegando. Está chegando osmose, um conhecimento que vai chegando, sem você perceber, ele vai se filtrando. Vai se filtrando, exatamente. O negativismo que a mídia faz aí é como se fosse por osmose mesmo. Vai chegando, vai fadendo na nossa cabeça. Boa explicação essa. Isso é mais explicação de escolas. O professor fala muito pra gente, você não vai aprender por osmose, não. Você vai saber estudar. Né? Gente, agora está aberto para as considerações finais, quem quiser. Entenderam o que é as vozes do deserto, então? É que esse clamor vem de longe, só que realmente o caminho estava obscuro, não estava lógico o caminho a seguir. Veio então, devagarzinho, chegando, amparado pela misericórdia divina, lógico, a misericórdia sempre esteve presente nos momentos difíceis nossos, sempre existe a misericórdia, mas a abertura dos nossos olhos, os nossos olhos do Espírito, podemos dizer aqui, chegou pela razão, pela lógica e pelo bom senso, mostrando o que somos, de onde viemos, para onde iremos e qual é o nosso objetivo aqui. Dom Covim, exatamente, para a gente entender e valorizar o máximo a nossa vida aqui, porque não sabemos se vamos acordar amanhã. Vamos dormir e de repente não acorda. Aí você acorda e fica que está morto, né? Mas aí você acorda no espírito e olha que teu corpo morto. Pronto, sabia que ela ia falar isso. Adoro. O quê? Eu sei que eu estou morto, que eu passo a mão no pertinho. Sabia que ela ia se soltar. A gente tem que pedir a Deus que as pessoas que já tenham entendido tudo isso possam ir para a política. Mas aí que está. São os nossos netos, nossos filhos, preparando-os para o futuro. Isso que é importante. E não o seguinte, não apontando que você tem que fazer, não. Exemplificando. Exemplo arrasta. É aí que vai. Ô, Cleiton, mas eu às vezes fico observando, cada pontinho que a gente observar, tem sempre um grupo, tem sempre umas pessoas fazendo bem. É no estudo, é na escola, é na saúde. É mostrando o caminho para as crianças, para os adolescentes, e não está plantando uma semente. Você falou a palavra exata, plantando, a colheita vai chegar.
E de repente, gente, isso vai explodir em felicidade, em paz. Mas isso é o que a doutrina fala. Passa na minha mente. Não, mas está certo, porque a evolução é isso. Nós estamos começando no mundo primitivo e vamos chegar no mundo feliz. O mundo feliz é isso, vai chegar lá. Silencioso trabalhando pelo bem. Tem muita gente fazendo coisa boa. Tem, não tenha dúvida disso. disso. Maria já está na quinta dimensão. Muita gente. Maria já está na quinta dimensão. Mas é bom isso, eu acho. Acho que o mundo da Maria. Isso é tudo bom. Eu acho assim, eu estou aqui, eu acho a minha vida muito boa. A família que Deus me deu, o lugar que eu moro, as roupas que eu tenho, a minha alimentação, a minha alegria, gente. Eu tenho uma alegria que eu agradeço a Deus. Mas isso é bom. Eu não tenho tristeza. Aí eu penso assim, quando eu morrer, eu vou numa vida melhor. Na minha mente é isso. Mas tem que pensar assim, você agiu Assim bem, eu ué. penso, eu estou aqui, mas na hora que eu fechar meus olhos eternamente, eu vou para um lugar melhor. Porque senão eu vou ficar sofrendo aqui à toa. Não, e não vai viver. Eu vou viver. Não é isso. É viver um dia de cada vez, gente. Levanta cantando e dorme. Ele às vezes fala, eu levanto cantando e digo, às vezes aqui eu pego Legal. as vizinhanças. Ele fala comigo assim, muda o disco. Mas é uma coisa assim, gente, eu não tenho tempo para pensar em nada de ruim. Quem que aguenta quem? Eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas daí que nós possamos seguir o teu exemplo, viu, Maria? É mais fantástico. Aí eu penso assim, nossa senhora, eu penso assim, minha Nossa Senhora, será que está certo eu achar que eu bom, que eu estou feliz, que eu estou alegre? Porque eu sou assim. Natural. Ele acabou de me falar aqui, baixinho, ela é assim mesmo. Eu falei, e ótimo. Vai ser uma coisa boa, né, Maria? Antes tá cantando, feliz, alegre, fica chorando. Isso é legal. Gente, vamos encerrar, está muito bom. Tá bom, mas está na Tá hora. bom, mas tá na hora. O que eles vão ver a semana que vem mesmo, gente? Vai ser o 35, né? Educação evangélica. Educação evangélica. Aí vai complementar o que nós estudamos hoje. O que é a educação evangélica? Muito interessante. Estou falando que Emmanuel não dá ponto sem nó, né? Ele faz a gente trabalhar, estudar, põe palavras difíceis, mas a gente chega no acordo. Aqui só um escolhe evoluir pela dor e o outro evoluir pelo amor. Exatamente, é opção. Quem escolhe o errado vai pela dor. É lógico, é. O caminho vai ser Mas é que vai chegar então, lá. mas que eu falo sempre, o que a doutrina ensina pra gente é que a gente possa ter o discernimento de fazer melhor escolha para que não venha a dor. Porque se sabendo escolher, o reflexo é a semeadura que ela falou, a semeadura você vai plantar arroz, você não vai colher feijão, vai colher arroz, né? Então não tem como. Esse é o nossa meta, nem na meta, é o objetivo. As metas são pouco a pouco para chegar nesse objetivo final, que é um dia nós estarmos todos juntos aqui lá no Mundo Feliz, dizendo, vocês lembram? Há 5.000 anos atrás nós estudando lá, tal, aprendendo. E aí que eu estou vendo. Cara, Maria! Mas às vezes a gente está plantando a sementinha hoje para colher depois, né? Com certeza, olha, o bem, por menor que seja, nunca é perdido. Kardec fala para nós. É levado em conta tudo aquilo de bom que a gente faz. É isso que nos anima. É isso aí, gente? Então vamos encerrar. Muito bom a participação de todo mundo participou, que bom, isso é ótimo. Vamos encerrar, você encerra? Encerra. Por favor, vamos fazer a prece. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo a Ele a oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando, aprendendo e buscando sempre os conhecimentos para que nós possamos todos os dias fazer boas escolhas e seguir sempre no caminho do bem. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a gente, para a cura dos nossos males e do que nós precisamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, até semana então, se assim Deus o permitir.